Boa noite a todos. Levando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esta bendita oportunidade do amparo e do aprendizado. Pedimos em favor dos que sofrem, encarnados e desencarnados, que a misericórdia do Pai se faça presente em todos os corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Os ensinos e os atos de Jesus constituem lições para todas as questões da vida. No Evangelho de hoje, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, vamos ver no item 18 sobre a indulgência pelo espírito de Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses o ensino é claro e ao longo de todo o caminho eles podem ler estas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala sobre a caridade moral. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência neste mundo. Não mais consiste em esmolas, porém sim numa benevolência que deve envolver todos os homens, desde o mais bem dotado em virtude até o mais criminoso, e bem assim regular as nossas relações com eles. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não se ofende nem desdenha pessoa alguma. É tolerante e, mesmo procurando dissuadir,
o faz sempre com doçura, sem maltratar, acacar ideias enraizadas. Esta virtude, porém, é rara. Um certo fundo de egoísmo leva-nos muitas vezes a observar, a criticar os defeitos do próximo, sem primeiro repararmos nos nossos próprios. Existindo em nós tanta podridão, empregamos ainda a nossa sagacidade em fazer sobressair as qualidades ruins dos nossos semelhantes. Por isso, não há verdadeira superioridade moral sem caridade e modéstia. Não temos o direito de condenar nos outros as faltas a que nós mesmos estamos expostos. E embora a elevação moral já nos tenha isentado dessas fraquezas, devemos lembrar-nos de que houve tempo quando nos debatíamos contra a paixão e o vício. Então, se hoje estamos um pouco melhor, muito já lutamos para superarmos as dificuldades que vemos em outros e o quanto eles vão ter que lutar ainda. Então, a nossa compaixão, a nossa prece para que também possam vencer. Continuando, há poucos homens que não tenham maus hábitos a corrigir, impulsos caprichosos a modificar. Lembremo-nos de que seremos julgados com a mesma medida de que nos servirmos para com os nossos semelhantes. As opiniões que formamos sobre eles são quase sempre reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos a excusar do que a censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado. Evitemos, portanto, qualquer apreciação pelo lado mau. Nada é mais funesto para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. O eco das nossas palavras repercute na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malignos forma uma espécie de nuvem em que o espírito é envolvido e obumbrado. Abstenhamo-nos dessas críticas, dessas apreciações dolosas, dessas palavras zombeteiras que envenenam o futuro. Acautelemo-nos da maledicência como uma peste, como de uma peste. Acautelemo-nos da maledicência como de uma peste. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Então, como vimos, comentar o mal com má intenção é alimentá-lo, é fazê-lo crescer, espalhando vibrações e fluidos deletérios que a nós mesmos retornarão, nos trazendo muitas vezes mal-estar, comprometendo a nossa tranquilidade. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala sobre a vigilância nos julgamentos. Ouçamos o que ele diz. Na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, aos Filipenses 4:22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados às tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais,
costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosa lição. Vejamos agora uma passagem da vida de Frei Fabiano de Cristo muito interessante para nossa reflexão e aprendizado. A cura do governador. Começa com um diálogo. O que é que o senhor quer, Frei? Perguntou a serviçal, assim que, abrindo a porta, se deparou com aquele quase maltrapilho homem. E ele responde: o governador. E ela diz: ele está doente e não pode atender ninguém. E ele fala: é que... Ela nem deixa ele terminar, fecha a porta e diz: volte outro dia. Tudo se encerraria ali se naquele instante um familiar do governador Gomes Freire de Andrade não comparecesse em cena. E esse parente pergunta: que se passa? Um frade queria incomodar o governador e o mandei embora. Ora Deus, devia ser Fabiano de Cristo que mandamos chamar. Corre trazê-lo de volta, é nossa última esperança. A serviçal, algo assustada, disposta a desculpar-se com Fabiano, a quem conhecia apenas de nome, corre abrir a porta para alcançá-lo e trazê-lo de volta. E o encontra ali mesmo, pacientemente à espera. E ela diz constrangida: graças a Deus. Fabiano lhe sorri com ternura. Entre, Frei Fabiano, e me perdoe. E ele vai. Zelavas pelo teu amo, e o teu zelo revela a fidelidade e a preocupação de teu coração. Que o Senhor Jesus encontre também servidores tão solícitos para a sua vinha. Um momento aqui para refletirmos sobre essa atitude de Fabiano. Ele não se ofendeu e ainda ressaltou a qualidade daquela serviçal. Continuando, nos aposentos íntimos do governador, um familiar se detém a historiar a luta dos médicos contra a febre maligna, que, segundo a ciência, seria mortal para Gomes Freire. Todos os recursos da medicina já tinham sido utilizados, e agora só restava, segundo os médicos, esperar o fim. Fabiano contempla o enfermo desacordado e gemente. Traga água, pede, enquanto assenta-se no leito, sentindo o calor ardente da febre que devorava o governador. Uma jarra de água à cabeceira. Fabiano umedeceu os lábios do enfermo com a água. Filho, diz Fabiano, dirigindo-se ao doente, aqui estou em nome do Senhor da vida. Tens ainda uma longa tarefa a desempenhar. Trago-te em nome de Deus a certeza da saúde física para que edifiques o bem onde estiveres. Fabiano entra em oração silenciosa. Com a mão sobre a fronte do governador Gomes Freire, ele invoca a misericórdia divina a favor do doente, pedindo pelo seu restabelecimento,
transmitindo-lhe pela mão os influxos da saúde. Relembra a dedicação daquele homem público aos desvalidos e relembra o seu coração magnânimo. Em alta voz, Fabiano diz que aquela hora é de exaltação da providência divina para que quem governa os homens saiba que desempenham uma missão delegada por Deus. Escoam algumas horas de orações e palavras de ânimo. Num momento, porém, o doente se acalma, abre os olhos, olha os familiares à sua volta e demora-se em Fabiano. Já sem febre, senta-se no leito para espanto geral. Vamos servir um caldo quente ao nosso Fabiano, diz, num tom de familiaridade e alegria. E põe-se a conversar, muito atencioso e grato, com Fabiano, indagando de suas andanças pela cidade, no amparo aos pobres e aos enfermos. Fabiano beija-lhe as mãos, agradece e retira-se. Aqui termina esta passagem da vida de Fabiano, mas voltemos ao que ele diz em voz alta. Ele diz que aquela hora é de exaltação da providência divina, para que quem governa os homens saiba que desempenha uma missão delegada por Deus. Então, quem governa os homens desempenha uma missão delegada por Deus, a quem devemos o amparo de nossas preces, pois suportam na fronte a responsabilidade da autoridade, do poder, do comando. Oremos pelos que dirigem, para que se desincumbam zelosamente dos compromissos, com exemplos sadios que serão seguidos por muitos. O que mais vai ajudar aquele que está em evidência? A crítica mordaz, a crítica destrutiva, comentário maldoso ou o amparo espiritual da nossa prece para que Deus o ilumine, para que ele tenha consciência da sua responsabilidade perante Deus e perante o próximo e até perante ele mesmo, para que ele possa se desincumbir da melhor forma a sua tarefa. Orar por ele não seria uma forma de caridade? Nos esforcemos então para colocar em prática o ensinamento de Jesus, que diz: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. E se Jesus nos deixou esse ensinamento, não é porque já temos condições de colocar em prática? E quantos benefícios nos trarão a nós mesmos e ao nosso próximo? Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos então nessa noite, nas nossas reflexões, análises, vamos trazer pontos que já trouxemos várias vezes aí no decorrer da pandemia, que trata da transição planetária, mas vamos retomar ali alguns aspectos para que não nos esqueçamos da importância dos momentos que vivemos. Então vamos lá, nós vamos começar com um trecho do livro A Gênese, de Allan Kardec. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos
porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substitui ilusão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual, diz Kardec, é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, da geração nova, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. E no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, nós temos algumas colocações importantes que vamos trazer aqui para desenvolvermos a nossa temática. Então, vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Então, nós encontramos lá, em Marcos, no capítulo 13, no sermão profético. Então, continuando. Sendo ser humano, e vale a pena sempre recordar essa leitura de Jesus, que é trazida por Jesus, esse texto, e nós já vimos várias vezes. Numa outra oportunidade, traremos novamente. Então, sendo ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver um instinto, logo depois a inteligência. Então, no processo evolutivo, desenvolve-se um instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primevas que o assinalam profundamente, atando-o não raro à sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Então, nesse processo evolutivo, quanto mais o homem se aproximar desse estado de consciência, mais a sua intuição se aguçará. Será uma característica de todos os seres, que é o que acontece nos mundos superiores, em que a intuição é um canal aberto na comunicação entre os seres. É um processo, é um caminho que com certeza será palmilhado por todos nós. Então, mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transforma em valores relevantes, impulsionando na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, isso é importante, levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas terríveis. Esse livro é bastante atual, ele foi psicografado em 2010. Então, continuando. Predominam, deste modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, que é a sociedade moderna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos.
Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons quando alguém é vítima de uma circunstância dolorosa, movimentando grupos de socorro ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assinalando fanática e covardemente, fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Então, são os paradoxos, né? Se temos por um lado ali manifestações de sentimentos bons, temos por outro lado uma frieza, uma crueldade muito grande. Então, movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Muita coisa a refletirmos. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vida a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa. Então, vamos ficar atentos ao que será dito agora. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período. Então, todas essas situações citadas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então serão, pelo fenômeno da morte, da chamada morte, serão, digamos assim, expatriadas, serão encaminhadas para mundos bem mais primitivos, em que levarão lá sua inteligência, como não? E que inteligência? Levarão o progresso, enquanto estarão aperfeiçoando-se moralmente, levando o auxílio e ao mesmo tempo a raças mais primitivas que lá se encontrem, e ao mesmo tempo estarão aperfeiçoando, limando as arestas das imperfeições morais, para depois então poderem retornar, como ele fala aqui, à Mãe Terra. Continuando então. No Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon, que é o Allan Kardec, estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito,
que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma e de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. De fato, quando nós vemos essas avalanches, essas situações que atingem ali um grupo considerável, levando ali a desastres, levando ali a tantas mortes e a tantos processos dolorosos que acontecem em sequência, é um chacoalhar, é um balançar para que despertemos para a transitoriedade da vida. Porque a impressão que podemos ter é que ainda não nos demos conta da transitoriedade da jornada carnal, da fragilidade dos nossos corpos e percebermos, acima de tudo, as potencialidades do nosso espírito, que é imortal. Então, as dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição, são palavras de Kardec, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, essas situações que envolvem um grande número de pessoas, chamados de flagelos, e as doenças fazem parte, essas doenças epidêmicas fazem parte desses flagelos, aceleram aquilo que se conquistaria em séculos, se conquista em anos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que se toma conta dos arraiais terrestres, como já vimos também ali nas obras básicas, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, nós vemos claramente a característica desses tempos é a loucura, e ele também está colocando a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição do sexo desvairado, das fugas psicológicas, deixe-me ler melhor, dando a entonação certa. Então, a loucura que assume um caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza, chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários de amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações.
Então nós vimos todos esses pontos desse quadro doloroso, dessas dores que atingem patamares quase insuportáveis, e nós temos aprendido sempre, a doutrina nos ensina que quando o sofrimento se torna quase que insuportável, é sinal que ele está em vias de uma mudança. Isso em todas as situações. Porque Deus é Pai e sempre vai agir no momento certo para que nós nos reencaminhemos, para que aquela dor surta o efeito desejado, uma dor que durasse mais do que o tempo possível, mais do que o tempo que pudéssemos suportar, não traria os resultados benéficos. E Deus, na sua infinita bondade, quer que justamente a dor traga resultados salutares. Por isso que sempre vem algo que muda o quadro, que muda aquele panorama. E é importante que tenhamos essa confiança. Então, quando ele fala aqui da loucura que toma conta dos arraiais terrestres, a gente somos loucos também, com certeza. Quantas loucuras nós trazemos, mas quantas vezes tudo que foge ao equilíbrio entra no quadro da loucura. Mas quantas vezes nós nos surpreendemos pensando, parece que o mundo enlouqueceu, não é assim? Então, porque os valores estão invertidos de uma tal forma que muitas vezes nós percebemos que aquele que tem a razão é o que tem que se justificar para aquele que está totalmente sem razão, né? Então, são tantas situações que nós poderíamos citar aqui, nesses transtornos depressivos que não deixam de ser fugas da realidade, porque nós mergulhamos ali num processo de tristeza, de entorpecimento, de indiferença, porque na verdade não queremos enfrentar as nossas lutas, enfrentar o nosso eu, enfrentar ali as nossas provas, o nosso convívio, em que fomos colocados não por acaso, né? A busca ali das drogas para facilitar esses processos de fuga, o sexo desvairado, que é uma das portas que se busca largamente na busca de sensações para atenuar o vazio existencial. Essas fugas psicológicas aqui, como se dão atualmente, você até criando personalidades, criando personagens que você acredita estar vivendo, né? Enfim, chegamos nesse momento em que espíritos de muita condição estão aqui entre nós e levas estão se preparando para voltar, para se juntar a esses que já estão. Isso trará mudanças. Esse encaminhamento desses espíritos que trazem a crueldade, como vimos lá em cima, que insistem em manter a indiferença em relação ao outro, em relação ao próximo, então ouçamos bem isso, não terão mais a oportunidade de retornar à Terra. Então, com isso, vai se arejando, é uma geração nova que chega, né? E outra que parte. Então, quem não acredita em mudança é porque não conhece realmente essas maravilhas desses ensinamentos que a doutrina nos traz. E nos conforta, nos clareia, porque nos ensina as leis divinas que nos regem e nos remontam ao tempo em que Jesus nos alertou para tudo isso, mas nos apontou um caminho quando ele prometeu o Consolador, que é o que nós vivemos hoje. É esse arejamento das ideias que essa filosofia nos traz. Então estejamos confiantes, continuaremos com esse tema, que os nossos corações se sensibilizem para as grandes oportunidades que se fazem presentes em nossas vidas, que possamos descobrir o nosso potencial olhando para dentro de nós, que nos permitamos perceber para que viemos e por que aqui estamos. Com muita confiança, roguemos a Deus
que a paz se instale em nossos corações. Tenhamos um